As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins. bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, sexta-feira, dia da maldade, 18 de outubro, agora são 20 para as 10 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Olha só, eu coloquei até essa camisa da NASA, vê se dá para ver aqui. Coloquei essa camisa da NASA aqui porque é o seguinte, a partir de agora, a partir de hoje, começa-se a contagem regressiva para os últimos 3 milhões de bitcoins a serem minerados, tá certo? Coloquei aqui no bitcoinblockhalf.com, você vai ver aqui, nesse momento a gente tem 17.999.063 bitcoins, isso quer dizer que ainda hoje, no dia de hoje, 18 de outubro, a gente vai ter o Bitcoin minerado número 18 milhões, num total de 21 milhões de unidades de Bitcoin. O que isso quer dizer? Quer dizer que nos próximos 120 anos a gente tem apenas 3 milhões de Bitcoins a serem minerados, tá? Então, a partir de hoje começa a contagem regressiva do Bitcoin to the Moon. Por que eu estou dizendo isso? Estou falando de preço? Não estou falando de preço, estou falando de escassez. A partir de agora, a gente tem uma quantidade mínima de bitcoins a serem minerados. Isso é muito legal. Lembrando que a partir do dia aproximado, tá? 14 de maio do ano que vem, de 2020, a gente vai ter o halving, né? O que é isso? A cada 4 anos acontece um evento no Bitcoin que é o seguinte, os blocos minerados começam a dar metade da recompensa. Hoje, um bloco minerado, a cada 10 minutos, é um bloco minerado, né? Rola um bloco minerado, e a mineração tem de recompensa 12 bitcoins e meio por bloco. Então, cada 10 minutos, 12 bitcoins e meio são minerados. A partir do ano que vem, aproximadamente 14 de maio de 2020, a gente vai ter essa quantidade de mineração caindo pela metade. Então, 6,25 bitcoins por bloco, tá certo? Então, começa agora a contagem regressiva a partir de hoje. Hoje é um dia histórico, 18/10. A gente vai ter o Bitcoin número 18 milhões minerado. Beleza? Show de bola? Por isso que eu tô com a camisetinha da NASA. Vamos lá. Mercado global, 217 bilhões de dólares. A gente perde aí 4, 5 bilhões de ontem para hoje. Volume nas últimas 24 horas é de 55 bilhões e meio aproximadamente aqui. É óbvio que é reportado pelas exchanges, é um volume considerável. E a dominância do Bitcoin cai um pouquinho mais, agora 66,16. Bitcoin cai quase 5% nos últimos 7 dias. No dia de hoje, nas últimas 24 horas, são 1,43% de queda. E o Bitcoin, nesse momento, valendo 7.975 dólares, tá? E o dólar valendo aqui R$ 4,15. Show? Vamos colocar alguns destaques aqui, ó, no CoinMarketCap. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Circulation do Bitcoin é 17.999.050, tá certo? Então hoje batemos 18 milhões. E você já comprou seu Bitcoin? Você já comprou? Você já tem o seu primeiro Bitcoin? Ou sua primeira fração de Bitcoin? Tá? Porque a escassez vai chegar no momento que neguinho vai se matar para ter isso aqui. Restam agora apenas 3 milhões a serem minerados. Beleza? Ethereum, segunda posição por valor de mercado, caindo aqui 0,75. Ripple subindo nada aqui praticamente, 0,02. Bitcoin Trash caindo 0,5%. Litecoin subindo quase 1% aqui. Binance Coin caindo 0,5%. EOS na oitava posição, 2% negativo. E Bitcoin SV subindo bacana, tá? Nos últimos dias vem subindo bem, 3,74% nas últimas 24 horas. Tá? Stellar subindo aqui também 1%, fechando o top 10. A gente vê algumas coisas aqui. Chainlink, que estava subindo muito bem agora. A gente vê o gráfico aqui dos últimos 7 dias. Está caindo, lateralizando os últimos 2 ou 3 dias aqui, mas ela vem numa quedinha. Chainlink que subiu muito, mais de 200%, 150%, sei lá quanto, em 20 ou 30 dias. Tá? E agora ela vai tendo uma correçãozinha, a gente comentou aqui no canal. E vai pegando algumas resistências, vai ficando em alguns suportes, o que é bom, né? Não é legal que que algum ativo suba o tempo inteiro para cima, né? É legal que tenha momentos que as pessoas façam o seu lucro e outras pessoas consigam entrar mais ou menos por aí, tá certo? E óbvio, se ela estiver muito esticada, que pode ser que ela esteja, que ela caia mesmo e tenha a realidade do mercado, que é praticamente todas as altcoins aqui caindo muito nos últimos meses, tá? Quero dar 2 recados antes da gente ir para o gráfico. Primeiro recado, ontem, depois de mais de um ano, eu fiz um vídeo sem ser o do mercado, sem ser esse aqui que a gente está falando. Então eu falei sobre a possibilidade de rastrear bitcoins na blockchain. Eu conto o caso, deixa eu clicar aqui, ó. Eu vou deixar o link aqui embaixo, você acessa, tá? Eu conto um caso
sobre 337 pessoas que foram presas ao redor do mundo, inclusive no Brasil, por conta de terem pago pedofilia, não sei que tipo de serviço, tá? Em Bitcoin, tá certo? Então os caras pagaram, cometeram crimes, usaram Bitcoin, sabe o que aconteceu? Rastrearam, polícias aí do mundo todo rastrearam, prenderam 337 pessoas, tá? Então aí que eu chego no ponto, é possível rastrear seus Bitcoins? Qual que é a questão da anonimidade? Você está anônimo de fato usando Bitcoin? Não está? O que isso implica? O que isso não implica? Eu deixo aqui no vídeo, é curtinho, são 8 minutos, recomendo que depois desse vídeo você clique aqui e assista também. Beleza? Aí dá o like pra nós, dá um joinha pra nós, pra ajudar a gente aí no trabalho, tá? E outra coisa, que é essa aqui, a Bakkt. Ontem, durante o dia, ela não fechou assim, mas durante o dia, a Bakkt tinha 1 Bitcoin de volume, né? Ou seja, eles tradearam aí 8.100 dólares, tá certo? No final do dia, isso aumentou bastante, mas mesmo assim é ínfimo. Eles terminaram o dia com 36 Bitcoins de volume, tá? 36 Bitcoins de volume. O que joga a gente aqui para o mercado brasileiro, tá? Eu tô aqui no CoinTrader Monitor, vou deixar o link aqui para você acessar, tá? A Bakkt ontem, o dia todo, tá? Eles negociaram 36 Bitcoins. E aqui a gente pega uma exchange média aqui, ó, por exemplo, sei lá, Nox Bitcoin no Brasil, tá na 10ª posição por volume, né? A Nox Bitcoin, que eu sinceramente nunca entrei, tá? Não tô falando mal, mas eu nunca entrei, negociou ontem 33 Bitcoins. A Novadax 35, BTC Bolsa 34. Olha lá, a CoinExt e a Bitcoin to You, que são exchanges médias para pequenas aqui no Brasil, negociaram 42 e 46 Bitcoins. Ou seja, exchanges fracas, eu tô botando muito entre aspas, eu não tô querendo desmerecer o trabalho de ninguém, tá? Não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, existe muito pouco dinheiro investido nessas exchanges aqui, eu digo por donos e investidores, contra um volume de boataria imenso que aconteceu na Bakkt, né? Então a Bakkt recolheu não sei quantos milhões em investimentos para lançar, não sei o que, e tem um desempenho ínfimo, tá? Perto de exchanges que começaram possivelmente, sei lá, numa garagem e foram crescendo ou estão querendo crescer, né? Então mais ou menos por aí, e não vamos nem colocar as maiores, né? Porque o mercado Bitcoin negociou praticamente 5 vezes mais do que a Bakkt negociou. BitBlue negociou mais do que o dobro, Bitcoin Trade praticamente o dobro, Bitpreço também praticamente o dobro com Bitcâmbio aqui, quase o dobro aqui, Bitpreço e Bitcâmbio, do que a Bakkt, um negócio mundial e tal. Beleza? Vamos lá. Para o gráfico. Olha só, Bitcoin vem feinho, né? Vem feinho, a gente vem falando isso há alguns dias. Desde que ele tentou aqui uma primeira... Deixa eu fechar aqui. Ó, o meu mouse estava falhando, eu limpei o mouse, cara, tava cheio de craca. Agora eu consigo fechar as bolinhas direitinho aqui, ó. Beleza. Olha só, média de 200 períodos, a gente vem falando sempre, tá? Média de 200 períodos, guarda isso aqui que a gente já vai chegar nela. Bitcoin tentou, em algum momento aqui, entre o dia 26 de setembro, 28, aí tentou dia 1º e dia 2, aqui dia 1º, aliás, de outubro, tentou superar essa média para cima, né? Essa média estava por volta de 8.200 e 8.400, 8.300, por volta disso. E o Bitcoin tenta aqui nesse momento saltar para cima da média, ou seja, quebrar essa resistência da média de 200 períodos no diário, tô aqui no diário, tá? Não conseguiu, teve uma queda, outra queda aqui e tentou novamente. Essa aqui foi a decisiva, porque essa aqui, que estamos falando dia 9, 10 e 11 de outubro, tá? 9, 10 e 11 de outubro a gente tinha as médias se encontrando, a média de 200 períodos, que veio daqui de baixo, ó, e a média de 9 períodos, elas se encontraram nesse momento aqui, tá? Elas se encontraram aqui, e aí formou-se uma bela de uma resistência, o Bitcoin tentou passar, não conseguiu, tentou de novo, não conseguiu, pumba! Desde então ele vem caindo. Então olha só, a média continua para baixo, tá? Então agora as médias não se encontram mais, ó, a média de 200 está aqui em 8.700 e a média de 21 está em 8.300, elas já não estão mais se encontrando, e o Bitcoin não consegue nem chegar aqui nessa média aqui, que agora está coincidindo com essa resistência dos 8.300. Então o Bitcoin não consegue nem chegar nos 8.300 nesse momento, nos últimos 3 ou 4 dias, aqui 4 dias, né? 4 dias, desde os dias 15 de outubro, 15, 16, 17, 18, o Bitcoin vem caindo aqui, tentando pegar mais um fundo aqui, vamos ver o que acontece, tá? Sobre as médias, lembra que eu falei, segura um pouquinho aí a média de 200. A gente tem essa média aqui, ó, de 50 períodos, tá? Essa média de 50 períodos, ela tá mais clarinha, eu deixo ela mais clarinha, porque o que importa mais é a de 200 e a de 21, tá certo?
mas essa média aqui de 50, a gente vê que em algum momento, se não acontecer nada, se o preço continuar lateralizando ou tendo pequenas quedas, pequenas altas aqui, né, se ele ficar, sei lá, assim ou assim, existe uma possibilidade grande das médias de 200 períodos e a média de 50 períodos se encontrarem. Isso aqui não é média móvel exponencial, tá? Média móvel simples, aritmética, tá? Então existe, ó, se a gente fizer uma projeção aqui bem porquinha, existe a possibilidade de nos próximos dias elas se encontrarem e aí a gente pode ter o cruzamento para baixo da média móvel de 50 períodos para baixo da média móvel de 200. Isso é um fenômeno que o pessoal chama de Death Cross, tá? Então é o cruzamento da morte. Aconteceu exatamente o oposto no dia 22 de abril, tá? Desse ano. E a gente cantou a bola aqui bastante tempo, a gente veio um mesinho falando, olha pessoal, é possível que role um Golden Cross. O Golden Cross é exatamente o contrário do que a gente está falando agora, que é o cruzamento da média de 50 períodos com a média de 200, onde a média de 50 cruza para cima de 200. Isso é chamado Golden Cross. Geralmente, a gente tem alguma alta no ativo. Isso não é para Bitcoin, serve para qualquer coisa. Golden Cross, Death Cross é diário, tá, pessoal? Muita gente tá usando em 5 minutos, não faz o menor sentido. Golden Cross, Death Cross, no gráfico diário, tá? Então, gráfico de dia. Então, cada dia aqui, cada barrinha dessa aqui vale um dia. Óbvio que isso aqui podia ter falhado, né? Então a média de 50 poderia ter feito isso aqui e o preço do Bitcoin não tivesse uma alta. Mas a gente teve esse fenômeno, aconteceu, e agora, em abril, e agora está querendo acontecer justamente o contrário. Então a média de 200 períodos está querendo, aliás, a média de 50 períodos está querendo aqui para os próximos dias, quem sabe aqui, ó, finalzinho do mês, 27 de outubro, então quem sabe daqui 10, 15 dias, essa média está querendo se encontrar e cruzar para baixo. Obviamente, não é receita de bolo, tá? Não é porque isso aqui está acontecendo ou que aconteceu o contrário lá atrás que vai acontecer e vai cair, mas geralmente quando isso acontece existe uma chance do ativo entrar numa tendência de baixa, que não está totalmente clara, porque ele vem de lateralização, apesar de não estar nem próximo do topo, né? O topo foi os 14 mil e a gente está em quase 8 aqui, 7.900, né? Mas a gente não vê o ativo estourando para baixo. A gente vê ele aqui, ele vem fazendo topos e fundos, tá, lateralizando, agora lateralizando novamente, mas vamos ver qual que vai ser desse Golden Cross, tá? Então, para os próximos dias pode acontecer esse acontecimento, a gente vai acompanhando por aqui e a gente vai falando sobre isso, tá? Agora, no Price Action aqui do Bitcoin, o que acontece? A gente vem testando esse fundo, testou a primeira vez, testou uma segunda vez, parece que a gente vai testar uma terceira vez, tá? Importante também, quanto mais bater em suportes, né? A gente pode colocar uma linhazinha de tendência. Quanto mais ele bater em suportes, mais interessante. Quem sabe, tô até vendo isso aqui agora, ó, e a gente não tenta mais uma vez quebrar, ou pelo menos tocar essa resistência aqui dos 200 períodos, e aí a gente faria topos e fundos cada vez maiores. Isso aqui, para curto prazo, seria interessante, tá? Então vamos dar tempo ao tempo. Nesse momento, o Bitcoin tá bem chatinho, ele sobe 100 dólares, cai 100, aí depois sobe 200, cai 300, aí sobe 400, cai 300. Então ele está nessa média aqui, variando aqui, ó, entre 8.400 e 7.700, tá por aí. Nesse momento, 7.935. Vamos ver o que rola se ele dá essa lateralizada. Temos esse suporte aqui em 7.600, já falamos do suporte da Fibonacci em mais ou menos 7.200, 7.300 por volta disso. E temos essas resistências aqui, 8.300 e 8.700. Por enquanto o Bitcoin está brincando com a gente nessa zona de preços, tá? Volume, como a gente vem falando, vem caindo bastante, ó, olha só. Olha como o volume aqui embaixo vem caindo. Dali lá, não pentelha, vai. Óbvio, teve esse aumento de volumes aqui no dia que o Bitcoin caiu, aqui nos dias que o Bitcoin caiu, mas o volume você vê que está sempre caindo, ó. Olha só, olha as médias que tinham aqui, agora as médias que tinham aqui, agora as médias que a gente tem aqui, tá? Beleza, Dalila, vem cá, vem. Vem, pentelha. Beleza, então mais ou menos o panorama do Bitcoin é isso aí. Quero falar sobre dois assuntos. Primeiro, ex-Credit Suíço, ex-banqueiro do Credit Suíço, ele diz o seguinte, ele delata propina de 45 milhões de dólares que eles receberam em Moçambique, tá certo?
Ao todo foram ele mais 4, ele delatou mais 4 operadores, né? Então 4 banqueiros ou funcionários de banco que seja, né? Que receberam ao todo 200 milhões de propinas e eles fizeram um esquema bilionário. Foram 2 bilhões, segundo a matéria aqui, de desvio lá em Moçambique, tá? E aí a gente entra naquele papo, né? Sempre tem um amiguinho que fala assim, não, o Bitcoin só vai ser grande, quando a gente tiver uma regulação pesada, né? Se a gente não tiver uma regulação, se o Estado não meter a mão, o que vai ser da gente, por exemplo, se o Rodrigo da Atlas pegar os seus Bitcoins e for embora? Se o doidão lá do Bitcoin Banco pegar o Bitcoin de todo mundo e for embora, né? É esse argumento que o pessoal usa. O que vai ser da gente, se não for o papai Estado? E aí a gente vê que nós temos aqui Credit Suisse, né? Sistema de bancos centrais, grandes empresas, grandes banqueiros, grandes empresários, e os caras participam de coisas ilícitas, né? Então, a regulamentação para esse cara aqui não adiantou de nada. Pelo contrário, a regulamentação só ajudou esse cara, porque tirou a concorrência de outros corruptos. Porque se alguém quiser ser corrupto como ele precisa participar de uma grande, de uma sabatina, ele precisa fazer um banco, é caro, governos não apoiam, é um negócio muito fechado. Então, a regulamentação só faz com que concorrentes, bandidos como esse cara aqui, percam a concorrência, tá certo? Ganhem, aliás, a concorrência. Então é mais ou menos por aí, tá? Então, legislações, leis, toda essa burocracia, ela só facilita, ela só ajuda quem já está no topo. Então, por exemplo, eu vejo que as exchanges maiores aqui do Brasil, elas querem uma regulamentação. Por quê? Estava até conversando com um dos caras da maior exchange do Brasil. Por que ele quer regulamentação? Ele não fala. Mas, por exemplo, se eu hoje quiser fazer uma exchange, a partir de uma regulamentação, vamos supor que já está regulamentado, se eu quiser hoje fazer uma exchange, uma casa de câmbio, a Dalila aqui já, eu não consigo. Por quê? Porque eu vou ter que desenvolver uma série de requisitos que eu, como um cara pequeno, eu como fundo de garagem, uma startup, chame como quiser, eu não vou conseguir atender. Porque eu vou ter que ter um monte de cara de suporte, eu vou ter que provar dinheiro, eu vou ter que fazer um monte de coisa, provar segurança, um monte de coisa que um cara que está começando não vai conseguir. Só que um cara que já está num nível legal no Brasil, ele vai conseguir. Então, o cara alto, o cara que está lá em cima, ele quer regulamentação. Ele faz questão da regulamentação. Para coibir justamente coisas como essa. Olha só, imagina só, né? Se o banco não fosse regulado, então a gente ia ter um monte de coisa errada. E o negócio é regulado e as coisas erradas acontecem. Então, um ex-banqueiro dizendo que recebeu propina de 45 milhões, delatando mais 200 milhões de outros caras que receberam, num esquema total em Moçambique de 2 bilhões. Isso aqui é um fiozinho da meada que acontece. Não é só no Brasil que acontece, corrupção acontece no mundo inteiro. Onde tem dinheiro, isso é meu pai que fala. Onde tem dinheiro, tem um cara querendo acordar para levar e outro cara querendo acordar e não leva. É mais ou menos assim, muita gente, pela ganância, pelo dinheiro fácil, quer roubar os outros, tá certo? Então é mais ou menos por aí. Isso aqui é só um contra-argumento pro pessoal que fica aí, não precisa de regulação, senão o exchange quebra. Filho, a diferença de uma exchange quebrar, hoje no Brasil, tá? Uma casa de câmbio quebrar e um banco quebrar, a diferença é que se a exchange quebrar, ela assume a pica e se fode. Se um banco quebrar, o Brasil inteiro tem que pagar. Essa é a grande diferença. Então é isso que você quer? Que um cara administre mal o dinheiro e você tenha que pagar? Ou que um cara administre mal e ele que se dane? Tá? Então regulamentação só serve para isso, não coíbe coisa nenhuma. Então você que fica aí com esse papinho de não precisa ter regulamentação, senão os golpes não vão parar. Os golpes vão ser melhorados, tá? Os golpes vão ser melhorados, essa é a verdade. A gente não precisa de regulação estatal, a gente precisa de uma autorregulação. E eu já dei diversos exemplos disso. Inclusive falei aqui sobre o CoinTrade Monitor, que faz toda essa autorregulação aqui de forma centralizada, da forma deles, mas é o início. Falei também do catálogo P2P, né? O que você prefere? Pegar de um P2P que tenha um KNAI, que tenha um título do governo, não, esse cara pode ser P2P. Ou um P2P que tenha muitas indicações, onde você tem um lugar ou pessoas confiáveis que falam, não, esse cara é bom, esse cara é ruim. O que você prefere? O governo ou as pessoas falando que transacionaram com o cara e foi tudo legal, foi tudo tranquilo? O que você prefere? Tem gente que vai falar, não, eu prefiro que o governo tire um título. Eu não, eu prefiro que alguém fale para mim que eu confio, um sistema que eu confie, que seja descentralizado, que seja centralizado, não importa, que seja de votação, que seja na blockchain, que fale assim, não, esse cara é bom, a pontuação desse cara é boa, a chance dele te dar um golpe é pequena,
perto desse outro cara aqui que não tem a pontuação tão boa. Então eu prefiro um sistema onde o governo não meta a mão, tá certo? Porque onde ele mete a mão é isso aqui, ó. É isso aqui. Beleza? Pra gente finalizar, serviços do Crypto.com estão disponíveis em 49 estados americanos. Olha só, os caras estão lançando o seu cartão de crédito que você vai poder... É Visa, tá? Não é crédito, não. É um cartão de débito Visa que você vai conseguir, ou já consegue, não sei, recarregar com criptomoeda e passa nos estabelecimentos, tá? Parece que já está em 49 países, 49 estados dos Estados Unidos, e eles querem entrar também em Nova York. Não testei, não usei, não sei como funciona, mesmo porque eu sou brasileiro, mas a proposta dos caras é sobre usabilidade e sobre você conseguir usar legal, sei lá, uma experiência mais legal aí, tá? Se você já usou, conhece, comenta aqui. Se você está nos Estados Unidos ou em algum país que mexe com isso aqui, que tem isso aqui, comenta aí com a gente. Depois que eles forem para Nova York, eles querem também, ó, quando lançar todo os Estados Unidos, a empresa pretende lançar seus cartões na União Europeia e no Canadá. Então, se você aí viu alguma parada dessa aí, ou tem o cartão, ou pretende ter, coloca aí, comenta aí pra gente trocar uma ideia. Beleza? Pra gente encerrar, amanhã não teremos live, tá? Então a gente volta segunda-feira, tá certo? Mesmo horário, mesmo bate-canal. E é isso aí. Não esqueça de ver o videozinho lá sobre o rastreio de seus bitcoins e os 337 caras presos lá, inclusive no Brasil, beleza? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho, vamos pra cima, até amanhã, muito obrigado, tchau, tchau. As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí.